Ano passado, 2025, o Vitória, o Esporte Clube Vitória da Bahia, foi altamente prejudicado contra um Palmeiras em um pênalti que, no mínimo, é bem duvidoso, mas a marcação foi a favor do Palmeiras. Também ano passado, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube do Recife, o meu time, foi prejudicado contra o Palmeiras. O jogo estava 1-1 e o Palmeiras venceu com um pênalti que não aconteceu, gente. E ontem na Fonte Nova, mais um clube nordestino, o Esporte Clube Bahia, foi prejudicado com a marcação de um gol, ou seja, a validação de um gol, em um lance que foi falta clara no David Duarte, jogador do Bahia. E qual foi o time que foi beneficiado? O Palmeiras. Não é coincidência, gente. O Palmeiras é o clube mais ajudado pelo sistema de 2019 até hoje. Quem não viu o vídeo que eu lancei ontem no canal Nerd Bahia, deveria ver. Eu mostrei que o Palmeiras é o time mais beneficiado pelo sistema de 2019 até hoje. Hoje, abril de 2026. Com lances, decisões do VAR favoráveis ao Palmeiras em comparação a outros clubes. Com a não aplicação de cartões para jogadores do Palmeiras, quando deveriam ter cartões amarelos, vermelhos, coisas desse tipo. O sistema ajuda o Palmeiras desde 2019. Tá lá no vídeo que eu lancei no Nerd Bahia, tá, gente? Se você tiver interesse, você vai lá, você assiste, tá? Foi um vídeo direcionado para a torcida do Bahia. Gente, olha só essa imagem. É impossível você brigar com a imagem. O David Duarte, ele voa, ele sobe inteirinho no lance, inteiro. A imagem é do canal SBTV do Neto, forte abraço ao Neto, tá? O David Duarte, ele sobe inteiro no lance. Ele é empurrado, principalmente com o braço direito do jogador da equipe do Palmeiras. Um lance claro de falta, que claro, resultou no gol do Palmeiras já no finalzinho do jogo, dando números finais, vitória ao Palmeiras por 2-1. É brigar contra a imagem. E a mídia ontem, que ela não é mídia nacional não, ela é mídia local. A mídia nacional que nós temos hoje, de nacional ela não é nada, ela é local. A maioria dos jornalistas, a maioria, nas suas famosas mesas redondas de pós-jogo das rodadas, dizendo que não foi falta, fazendo um malabarismo para dizer que não foi falta do jogador do Palmeiras em cima do David Duarte, da equipe do Bahia. Um verdadeiro absurdo na televisão nacional, um absurdo, certo? Um absurdo. Roubam o Sport, roubam o Vitória, roubam o Palmeiras, roubam Fortaleza, roubam o Ceará. E outra, não é somente contra nós nordestinos, não. O Palmeiras é beneficiado contra São Paulo, o Palmeiras é beneficiado contra Botafogo, o Palmeiras é beneficiado contra os outros grandes clubes do Brasil também. Quando não é Flamengo, é Palmeiras. Quando não é Palmeiras, é Flamengo. Os dois clubes de maior orçamento no futebol brasileiro, que fazem as contratações mais milionárias, que brigam lá em cima pelos títulos de Libertadores, Copa do Brasil e Série A, que tem patrocínios fortes, elencos robustos, e mesmo assim o sistema ajuda esses caras. É algo impressionante. Mas antes da gente continuar neste tema, eu quero falar sobre Márcio Goiano na equipe do Esporte Clube do Recife. E eu vou dar a minha opinião se eu ficaria com o treinador ou contrataria outro, pelo menos neste momento. A tabela da Série B do Campeonato Brasileiro tem o Avaí, que é o próximo adversário do Sport. O jogo será na Ilha do Retiro no próximo fim de semana, tá? O Avaí tem 7 pontos, são 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 3 gols a favor, 0 contra, um saldo de 3. O Operário vem na segunda colocação do campeonato com 7 pontos. O Botafogo de São Paulo tem 6 pontos, o Náutico tem 6 pontos, o Ceará tem 5, o Vila Nova tem 5, o Atlético também tem 5 e o Sport na 8ª colocação também tem 5 pontos. Gente, uma coisa boa aí foi que o Botafogo de São Paulo perdeu, né? O Botafogo de São Paulo perdendo, ele não avança para 9 pontos na tabela e fica aí coladinho com o Sport. O Sport está na 8ª colocação do campeonato com 5 pontos, mas apenas 2 pontos
do líder. Líder esse, Avaí, que vai jogar com o Sport na Ilha do Retiro no próximo fim de semana. Então, dependendo aí de uma conjuntura astral de resultados, muito possivelmente o Sport pode estar na primeira ou segunda colocação do campeonato da Série B no próximo fim de semana, quando terminar a rodada, tá, gente? Mas eu acho difícil isso acontecer, porque para isso você tinha que torcer para Avaí, Operário, Botafogo, Náutico, Ceará, Vila Nova, Atlético, todo mundo se dá mal e o Sport se dá bem. As coisas não são bem assim, né? Mas o Sport vencendo o Avaí na próxima semana, aliás, no próximo final de semana, o Sport vencendo, de certeza ele vai estar ali no G4, que já não tem G4 esse ano, né? É G2, e aí tem o terceiro e o quarto, o quinto e o sexto que brigam por 2 vagas, mas o Sport estaria ali no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Gente, também dá os parabéns ao Náutico, né? Tá fazendo uma campanha decente, 4º colocado com 6 pontos, parabéns também a Hélio dos Anjos e a toda a sua equipe, parabéns ao Clube Náutico Capibaribe, tá? Galera, olha só, eu vou ser rápido e sincero. Se é para trazer Anderson Moreira e se é para trazer Gilmar Dalpozo, eu prefiro manter o Márcio Goiano no comando técnico do Sport. São 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Nitidamente o time hoje, claro, isso juntando o Campeonato Brasileiro da Série B e Copa do Nordeste, né? Nitidamente o time hoje, ele melhorou em relação ao que era na época do Roger Silva, tá? O Sport melhorou. Então se é para trazer uma, entre aspas, grife, mas grife que vai ter prazo de validade, que nas primeiras 3, 4 lapadas que o Sport levar, ele vai cair. Ou então, se o Sport começar a jogar vencendo, mas jogando mal, vai cair em qualquer momento. Se é para trazer um Anderson Moreira que vive chorando nas coletivas, inclusive a última passagem dele do Sport foi marcado por muito choro, não é? Ele não admite os erros dele, alfineta a imprensa, coisa desse tipo. Se é para trazer um Gilmar Dalpozo, que não vai mudar o patamar do Sport em nada, apenas vai inflacionar a folha salarial do Sport, porque Gilmar e Anderson vão ganhar muito mais do que o Roger ganhava e do que o Márcio ganha. Eu prefiro manter o Márcio. Por enquanto está entregando. E eu olho esse time do Sport, eu vejo um time bem arrumadinho, bem organizado, eu vejo os caras que estão querendo. O time está querendo levar o Sport para a primeira divisão novamente e talvez esse time esteja querendo fazer o Sport ser campeão do Nordeste. Eu não mexeria nesse momento. Eu daria pelo menos mais uns 2 jogos ao Márcio para realmente tomar essa decisão. O próximo jogo do Sport é no meio de semana agora na Copa do Nordeste contra a equipe do Retrô. O Sport é favorito a vencer esse jogo. E no próximo fim de semana o Sport vai jogar contra o líder Avaí na Ilha do Retiro. Se o Sport vencer o Retrô no meio de semana, a Ilha do Retiro vai ter uma assistência de público muito boa no próximo final de semana e, muito possivelmente, o Sport deverá vencer a equipe do Avaí. Avaí que está com 7 pontos, 2 a mais que o Sport, mas o Avaí tem 3 gols, gente. 3 gols. A mesma quantidade de gols que o Sport também tem. A diferença é que o Avaí não sofreu gol e o Sport sofreu 2. Mas estamos com 3 jogos, o Avaí marcou 3 gols. O líder do campeonato marcou apenas 3 gols, gente, em 3 jogos. Então não é um bicho de 7 cabeças, dá para o Sport vencer. Eu manteria. Aí, claro, eu vou ser sincero para vocês. O Sport vencendo o Retrô, melhorando ainda mais na Copa do Nordeste e vencendo o Avaí e ficando ali nas primeiras 2, 3, 4 colocações do campeonato, na segunda-feira eu efetivava o Márcio Goiano, tá? Opinião minha, viu, galera? Opinião minha. Com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Um gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, né? Inglês de ver as coisas. Então, vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo. E o lance é claríssimo. E ele define o jogo. Muito bem, vocês viram aí palavras de Rogério Ceni no pós-jogo de ontem na derrota do Bahia para o Palmeiras por 2-1. E mais uma vez vocês estão vendo aí as imagens da
canalice proporcionada pelo VAR e pelo trio de arbitragem. Trio de arbitragem não, né? Pelo árbitro, o árbitro central, que não marcaram falta. Não marcaram falta neste lance. Nitidamente, David Duarte foi empurrado pelo jogador do Palmeiras, empurrado dentro da área. Isso é uma canalice sem tamanho. Isso é realmente má vontade. O VAR não chamar para um lance desse, gente, é algo impressionante. Eu tenho certeza absoluta que se fosse ao contrário, o VAR chamaria. E o pior é você ver as mesas redondas da ESPN, da Globo, o pessoal fechando os olhos e dizendo que não foi falta. O Liberta Depré trouxe o seguinte: para PC Oliveira, comentarista de arbitragem do Grupo Globo, o segundo gol do Palmeiras no jogo contra o Bahia foi legal. Para o comentarista, não houve falta de Gustavo Gomes em David Duarte. Abre aspas. É uma disputa de jogo. Não houve falta. Fecha aspas. Esse mesmo PC Oliveira que no ano de 2000, na Ilha do Retiro, operou o Sport Clube do Recife contra a equipe do Grêmio, não marcou um pênalti legítimo dentro de campo, legítimo no lateral direito do Sport russo. Aquele pênalti, se o Sport tivesse feito aquele gol, o Sport poderia ter eliminado o Grêmio do Campeonato Brasileiro daquele ano. Aquele ano que teve o Sport, se não me engano, o Sport ficou na 5ª colocação da Série A, tá? Naquele ano. E a gente não avançou por causa deste senhor aí, que não marcou um pênalti claro, em cima do lateral direito russo. Você, torcedor do Sport, você lembra muito bem disso. E por causa desta brincadeira que fizeram ontem com o Bahia sai do G3, que estava na 3ª colocação, né? E cai para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Claro que o Bahia ainda tem um jogo a menos. O Palmeiras é o líder com 25 pontos. São Paulo e Fluminense dividem a 2ª e 3ª colocação com 20. Flamengo, que estava atrás do Bahia, ultrapassa o Bahia, vai para a 4ª colocação. Porém, com os mesmos pontos, 17. Mas também o Flamengo tem um jogo a menos também, tá, gente? E o Bahia na 5ª colocação com 17 pontos. Atlético Paranaense, Coritiba e Atlético Mineiro fecham o G8. Canalhas! Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!